Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje? Vamos lá, o e-mail dela, que diz assim: Olá, André. Olá. Olá. André Massolini, me chamo tal, tenho tantos anos. Resolvi te escrever pois gostei dos vídeos e confesso que me ajudaram muito. Infelizmente não conheci este canal antes de tudo acontecer. Terminei meu namoro. Muito obrigado por suas palavras, viu? Terminei meu namoro há uns 5 meses atrás. Foi um relacionamento bastante difícil. Bem, tudo começou quando o conheci. Ele era totalmente diferente dos caras que eu já havia conhecido. Mais velho, 3 anos mais velho que ela, não vou falar aqui, especificar idades. Inteligente. Logo de cara me apaixonei. Ele era de outra cidade e havia poucos dias que estava morando na minha cidade. Tudo começou perfeito, demos certo em tudo e a cada dia que passava me sentia mais à vontade com ele. Com o passar do tempo, ele começou a me fazer perguntas dos meus relacionamentos passados e eu, sem problemas nenhum, contei. Foi um grande erro. Relacionamento passado, olha, veja bem, a experiência tem me dito cada vez mais através das próprias análises aqui. Relacionamentos do passado, a gente pode falar, não, me relacionei com fulano de tal, ciclano, só. Não tem que ficar entrando em detalhes. Detalhes não fazem bem para a relação presente. Não fazem bem. Com algumas semanas ficando, ele me levou para a cidade dele, conheci a mãe dele e os amigos. Até aí tudo bem. Só que ele demonstrava bastante ciúmes e sempre dizia que queria ter me conhecido antes de eu ter conhecido outras pessoas, que ele queria ser o único homem da minha vida. Eu achava estranho, mas nunca levei isso como uma coisa ruim. Olha, gente, esse negócio, você quer ver? Essa questão aqui parece até brincadeira, né? A gente, nos dias de hoje, alguém com esse pensamento de que começa a ter, primeiro, ciúmes dos relacionamentos anteriores e a pessoa fica criando e imaginando situações de como a namorada, o que ela fazia com os namorados, o que ela fazia com os caras com quem ela saía. Eu fico imaginando, eu fico não sei o quê, né? Queria ter coisa, queria ser o único homem da sua vida. Esse tipo de pensamento, outro dia deixaram um recado no YouTube e, olha, eu vou até pausar o vídeo, eu vou tentar achar aquele recado ali no YouTube, porque eu acho que eu não aprovei e deixei ele pendurado lá, porque eu achei muito absurdo. Então eu deixei ele pendurado para aprovação. Eu vou tentar procurar. Já volto. Oi, voltei! De fato, estava lá no limbo. Eu não aprovei esse comentário, por isso que foi fácil de achar. Senão, se eu tivesse aprovado, realmente em meio a milhares de comentários, não teria como eu achar. Olha, eu vou ler o comentário, imprimir, e vou ler o comentário para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, de como tem gente que pensa assim. Eu prefiro ser sincero ao que penso e gosto do que ser marxista. Ele quis fazer marxista com marxista, comunista, feminista, etc. Sou machista, sim. A natureza me fez assim e me dá esse direito. Meu bem, não foi a natureza que te fez machista não, viu?
ô machista. Não foi a natureza que te fez machista. É a cultura. Tem uma grande diferença entre o natural e o cultural. Machismo é uma característica que a gente adquire. Não é uma característica com a qual nós nascemos. Se você tivesse nascido numa tribo, por exemplo, lá onde a tribo é matriarcal, você não teria nada de machista. Então não me venha dizer que é da sua natureza, porque não é. É da cultura. Tá? E você, pelo visto, então, é uma pessoa totalmente influenciável pela cultura na qual você vive. Totalmente influenciável, você não questiona absolutamente nada. Mulher com passado, prestem atenção. Mulher com passado, para mim, tem um monte. Que eu não preciso assumir qualquer compromisso. Então fica pra titio, meu querido, começa a namorar as de 12, né? Vai ser pedófilo, tá? Não é possível, que isso? Posso ter amizades coloridas, uma vez que outros também tiveram com elas. Mas em hipótese, olha isso, gente, em hipótese alguma, assumirei algo sério, formando família com mulher que tenha passado. Meu Deus! Natalina, o que é isso? Em que período nós vivemos? Em hipótese alguma, assumirei algo sério, formando família com mulher que tenha passado. Não, parece que é mentira um negócio desse. Mulher, para mim, deve ter tido como primeiro e único homem somente a mim. Macho alfa, soberano. Vai se catar, mano. Porque eu sei muito bem quais são os meus instintos naturais. Estão acima de qualquer religião, de qualquer tendência. Seguem a natureza masculina. Vai ser bicho. Bicho. Volta pro mato, cachorro do mato. Sou macho alfa e não um macho beta que se conforma com o que aparecer. Nossa! Isso é ceder ao conformismo. O seu conformismo entrega a donzela nas mãos do cafajeste. O cafajeste merece as rodadas. As não rodadas merecem o homem decente. Simples assim. Simples. Simples. É simples assim mesmo. É simples. Como pode isso? Aí é que tá. É aí que eu entendo. Você entende? Não que o seu, não sei o que vem, qual é a sua história, mas infelizmente a gente está voltando no tempo, está regredindo, ou não sei o que está acontecendo. Não é? Eu acho que o ser humano, a tendência é entrar no processo evolutivo, mas nós estamos numa regressão agora. Não é possível. Ele queria ter conhecido, antes de eu ter conhecido outras pessoas, que ele queria ser o único homem da minha vida. Eu achava estranho, mas nunca levei isso como uma coisa ruim. E tem que achar estranho. Gente, não é normal uma pessoa pensar desta forma. Não é, gente. As coisas começaram a complicar quando ele me pediu em namoro. Foi em uma festa onde eu estava completamente bêbada. Eu achei que fosse brincadeira, pois ele sempre dizia pra mim que nunca tinha pedido nenhuma mulher em namoro, e ele foi muito fofo comigo, o que foi motivo para eu zoar ele. Mas isso resolvemos no outro dia, aceitei o pedido e disse pra ele que iria colocar que estava namorando no Face, pois muitos caras davam em cima de mim e eu queria que soubessem que eu estava namorando. Não disse o motivo pra ele, mas disse que ia colocar. Aí começou o grande dilema. Ele não queria de jeito algum. Fiquei
Fiquei desconfiada, pois sabia que quando nós ficamos, ele saía com outras meninas. Achei que por isso ele não queria assumir em redes sociais o nosso relacionamento. Deixei quieto e fiquei na minha. Comentei mais uma vez sobre o assunto e ele colocou depois de um tempo. Eu era muito segura de mim, muito alegre, saía com os amigos da faculdade para beber e deixava ele livre. Até que ele começou a ir todos os dias na hora do intervalo para a faculdade e ficava lá até o final da aula me aguardando. Isso me incomodava, mas não falei nada. Tá errado. Tem que falar. A gente tem que falar determinadas situações que começam a nos incomodar. Senão a gente começa a se anular. E aí a outra pessoa acha que está tudo bem. Por sua vez, a outra pessoa acha que está tudo bem, porque a gente também não se manifesta. E relacionamento é isso. Relacionamento é diálogo. Relacionamento a gente tem que mostrar determinadas situações que a gente percebe que não está legal e determinadas coisas que não estão nos desagradando para que os ajustes possam ser feitos de ambas as partes. Me esperava na faculdade todos os dias e me levava para jantar. Com isso fui deixando minhas horas no intervalo e depois da aula para sair com os amigos um pouco de lado. Então, quer dizer, o momento seu, não é? Todo mundo tem que ter o seu momento, o momento de estar com os amigos, tal, o momento de estar sozinho também. Mas eu gostava da presença dele, então não me importava muito com isso. Nos divertíamos muito juntos, assistíamos filmes, jogávamos, eu cozinhava quase que sempre para ele, passamos até dormir juntos. Quando não era na minha casa, era na dele. República onde ele mora. E ia todo fim de semana para a cidade dele. Fui deixando meus estudos um pouco de lado, pois ele trabalhava de dia e à noite queria aproveitar comigo. Eu achava isso ótimo. Até que começaram as cobranças. Quando eu dizia que queria estudar ou curtir um pouco minha família, ele apelava. Ficava desconfiado, dizia que eu estava sendo fria com ele, quando na verdade só queria um tempo para mim. Eu vi que eu estava mudando demais. Mas como eu gostava, acabava cedendo e deixando de lado os meus afazeres por ele. Às vezes eu tinha que ficar olhando ele jogar videogame sem fazer nada. E isso era tão entediante, mas se eu saísse de perto era motivo dele resmungar que eu não dava atenção. Ai não, aí já é demais. Eu acho que uma coisa é a gente, não é, procurar adiantar as coisas para que no final de semana estejamos juntos. Então, ambos dedicam-se e fazem o possível, ou para quando tem o dia de folga, para que tenham realmente um momento. Agora, todos os dias, você começa a deixar de lado estudos, seus afazeres, até o momento de estar com a sua família, para ter que ficar ali. O cara jogando videogame e você ao lado. Ai, que tédio. Ai, que tédio. Nossa. Né? Quer dizer, e você ali sem fazer nada, né? Vendo o cara lá. Hadouken! Eu sou da época do Hadouken! Agora, e você ficar ali do lado, vendo aquilo, que tédio, meu Deus do céu. É igual, por exemplo, eu odeio pescar, eu não suporto pescar. Já falei isso em diversos vídeos, já dei isso como exemplo, não é? Se a pessoa fala, tá estressado, vai pescar. Pra mim não serve essa frase, porque se eu estiver estressado e eu for pescar, eu vou ficar milhões de vezes mais estressado. Ah, não é pra mim. Agora, você já imaginou eu me relacionar com uma pessoa que gosta de pescar e me obrigar a ficar lá, do lado? Não. Então, não dá, gente. Não dá. Tudo tem um limite, tem que ter o bom senso. Relacionamento, gente, para dar certo também tem que ter o bom senso. É igual às relações nossas de colegas, de amizade, ou relações
em que a gente tem contato apenas com alguém e a gente fica irritado porque a pessoa não tem o que? Simancol. Que nada mais é do que a falta de bom senso. O simancol nada mais é do que bom senso. Pessoas que fazem coisas absurdas, ou exigem coisas, ou perguntam coisas, sabe? Não tem o simancol. Dentro de uma relação amorosa, a gente tem que ter o simancol, sim. Tem que ter o bom senso, sim, dentro da relação amorosa. Porque senão, pelo amor de Deus. Aí vieram os problemas. Meu pai sempre me deu de tudo. Nunca precisei trabalhar, sempre tive meus pais para pagarem as coisas para mim. Até que meu pai foi demitido da empresa em que era um dos chefes. Hoje não mudou muita coisa, mas me abalei muito com isso. Meu pai sempre gostou muito de trabalhar e absorvia a angústia dele para mim. Comecei a ficar triste, com medo de perder as coisas que tinha. A rotina da casa mudou, minha mãe voltou a trabalhar, era tudo novo para mim. Confesso que eu com 21 anos deveria ter sido mais forte, mas o medo de uma situação nova me atrapalhou, então sempre contava para ele o que acontecia. Mas meu pai, mesmo desempregado, me dava as coisas e ele ficava puto com isso. Dizia que meus pais me mimavam muito, que era hora de eu trabalhar. Eu concordei com ele, comecei a procurar emprego, mas não consegui, pois não tinha experiência nenhuma. Com isso ele começou a me criticar que eu não conseguia emprego, que se eu quisesse varria até o chão da casa dos outros, mas tinha que me virar. Depois disso, ele começou a me rebaixar muito. Dizia que a mulher dele tinha que se virar sozinha e que eu precisava muito dele para as coisas. Realmente, eu pedia muitos favores a ele e ele sempre me ajudava. Não sabia que aquilo para ele era incômodo. E aí começou críticas atrás de críticas. Crises em casa, minha irmã, que eu não me dou muito bem, veio morar uns tempos em minha casa e eu tinha que fazer tudo, ela estava como hóspede, não fazia... e as crises familiares também, né? Não fazia nada. Isso me estressava muito. Chegava de noite, eu não tinha coragem de ir na faculdade por cansaço e ele sempre me buscava para ir para a casa dele. Comecei a ficar deprimida e ele sempre exigindo mais de mim. Foi aí nosso primeiro término. Ele terminou comigo porque eu já não era aí ela coloca o nome dela, já não era que ele conhecia. Fiquei arrasada, pedi para voltar e voltamos. Do primeiro término para frente foram só brigas. Sempre me criticando, maltratando, xingando. Eu chorava muito e ele dizia que eu estava doente, que eu precisava de um médico e eu não aceitava isso. Eu só queria que ele parasse de me humilhar. Até que terminamos mais umas 2 vezes e voltamos, como sempre, eu corria atrás. Ele me humilhava, xingava, gritava comigo, mandava eu repetir tudo o que ele dizia sem mudar uma palavra, como se eu fosse um gravador. Que horror, coisa de ditador, né? É uma coisa ditatorial. Que isso? Olha, gente, o ponto que chega e a gente permite. Nós permitimos. Cole esta frase na cabeceira da sua cama. Sou tratado da maneira que eu permito ser tratado. E eu só fui me definhando. A gente permite, só que isso traz consequências. Eu fui me definhando. Comecei a ter pensamentos suicidas, pois achava que eu não servia mais para nada. Meus pais reclamando, namorado reclamando, você está vendo? A gente permite que a pessoa nos trate de determinada forma e a gente não percebe que nós permitimos aquilo e sofreremos as consequências físicas, psíquicas, emocionais. Não tem como não sofrer as consequências de quando a gente permite que nos rebaixem, nos humilhem, vão pisoteando. Aí a gente vai sofrer as consequências desta anulação do próprio eu. Até que voltamos mais uma vez e aceitei ir ao psiquiatra.
depois de tanto minha ex-sogra insistir e dizer que ele só voltaria comigo se eu mudasse. Comecei o tratamento, mas às vezes esquecia de tomar o remédio, o que já era motivo para ele me xingar bastante. Eu, quando achava que estava melhor, me sentia bem, ele me rebaixava com algo, e você permitia. Não estou querendo dizer que ele é o santo, tá? Lógico que uma pessoa que quer rebaixar a outra está errado. Nós não temos, meu Deus do céu, que rebaixar ninguém. Parece que o bem-estar da outra pessoa incomoda. Numa relação amorosa, em que a gente tem que se alegrar com o bem-estar da pessoa que a gente diz amar, parece que o bem-estar incomoda. Por que incomoda? Por que a outra pessoa estar bem me incomoda? Eu estou numa competição? Eu preciso mostrar que você é nada e que eu sou tudo e que, portanto, você precisa de mim? É isso? Conversava e converso muito com minha ex-sogra até hoje, e ela sempre me aconselhou que eu mudasse. Só que eles queriam que eu fosse como o meu ex que eu tinha que parar de pegar no pé dele. Eu era uma marionete na mão dele. Você permitiu que ele fizesse os movimentos, porque você permitiu que, conforme ele fazia os movimentos, você respondia. Né? It's back. Você... Tô tacado hoje. Você permitiu isso. A gente não pode permitir que a pessoa nos faça de marionetes. Maionese. Você me bate. Isso é muito sério isso. Eu era uma marionete na mão dele. Às vezes ele brigava comigo e simplesmente virava a cara. Dizia que não queria falar comigo e se eu deixasse ficava dias sem me procurar. Isso me deixava muito mal e confusa. Ele é muito nervoso, muda o humor com facilidade, ficava frio comigo e eu, desconfiada, fui várias vezes atrás dele para tentar pegar ele no flagra. Mas ele sempre estava dormindo ou jogando videogame. Hadouken! Minha desconfiança começou a ser tanta que cheguei a terminar. Ele pediu para voltar, acabei voltando. Passaram algumas semanas, ele terminou e disse que desejava outras mulheres. Nossa! Que queria terminar. Eu não aceitei, fiquei chateada e terminei. Mas aí ele me procurou, como eu gostava, fiquei com ele, ele veio com a proposta de só ficarmos para ver se melhorava a situação. Só que colocou condições. Quais são essas condições? Ele podia ficar com outras, porque é homem e tem necessidade de sexo. Mas eu não podia sair com nenhum homem. Ah, meu, para. Para tudo. Para. Alguém para a rotação da Terra, por favor. Não. Não é possível que... Gente, não. Fala a verdade. Né? É que aqui não tem nome, não tem nada, então eu posso mostrar. Né? Senão parece que é mentira que eu tô lendo um negócio desse. Cadê? Aqui. Porque ele é homem. Vamos ver se pega. Ah, meu. Para, vai. É homem e tem necessidade de sexo. Mas eu não podia sair com homem nenhum. Ah. Olha, fui tão burra, aceitei. Ah, olha, minha querida, você me desculpa, mas foi burra mesmo, né? Jumentona. Ah, gente, a gente permite, pelo amor de Deus, gente. A gente permite. As pessoas nos tratam como verdadeiros jumentos. E a gente diz, oh, eu sou um jumento mesmo. Isso. Eu sou um jegue mesmo. A gente assina embaixo. Mas com aquela angústia no coração.
A gente saía, é anulação. O que é essa angústia no coração? Você está se anulando. Você está indo contra tudo aquilo que você acredita. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar. O amor, ele é irracional. André, como assim o amor é irracional? É. A gente não consegue dar razões do porquê que a gente ama. Não é verdade? O amor, a gente não consegue explicar racionalmente por quê. É como explicar por que eu gosto de preto, por que eu gosto de vermelho, por que eu gosto de amarelo, por que eu gosto de tomate, por que eu gosto de jiló. Por que eu gosto de salmão? Por que eu gosto de espinafre? Por que eu gosto de couve e assim, brócolis? Enfim. O amor, ele tem esta força irracional. Mas a forma como a gente vive não pode ser irracional. Porque senão ficaremos cegos. E nos anularemos. E a gente não pode se anular. Porque é o nosso eu que vai pelo esgoto. É o nosso eu que vai pelo ralo. E aí a gente se sente vazio. A gente saía, ele sempre cumprimentava meninas que eu nunca tinha visto na vida. E o pior, meninas fáceis, o que tem muito aqui na minha cidade. De tanto eu insistir e dizer para ele se resolver, pois eu não iria mais aceitar a situação, nós voltamos. Mas já não havia mais confiança. Comecei a entrar no Facebook dele escondida, pois sabia que tinha algo de errado e realmente tinha. Ele sempre dava em cima de outras garotas. E o mais chato, que algumas eram garotas que eu apresentei da minha faculdade. Não eram amigas, mas apresentei. Porque às vezes estava conversando com elas e ele chegava. Nossa, isso me matava por dentro, não falei nada. Até que comecei a jogar verde e ele negava, até a morte. Até que um dia contei para ele que eu mexia no Face dele. Ele ficou extremamente agressivo, disse que era falta de respeito, mas ele sempre entrava no meu escondido e às vezes pedia para olhar meu Face na minha frente e eu deixava e ele ainda dizia que eu apagava as coisas. Olha, aqui entra uma das teorias sobre o ciúme, né? Eu começo a ter ciúme porque, na verdade, eu apronto. Então, eu projeto em você aquilo que eu faço. Eu apago as coisas. Eu tenho determinadas conversas. Então, eu jogo em você. Eu projeto em você as coisas erradas que eu próprio estou cometendo. Porque eu julgo você a partir de mim mesmo. Nunca soube de traição dele, mas sempre que terminávamos ele procurava essas meninas fáceis, amigas dele, para consolá-lo. Abriu parênteses e colocou fazer sexo, fecha parênteses. Comecei a tentar me matar de... Nossa, que isso, tá vendo? Eu falo que isso, a gente permite determinadas situações que vão nos trazer determinadas consequências. Comecei a tentar me matar de qualquer jeito, queria fazer e já estava decidida. Mandava e-mails para ele avisando e ele sempre me acalmava. Mas era só eu melhorar, ele me rebaixava novamente. Era só eu voltar a namorar com ele, que tudo começava e quando terminávamos ele saía com outras meninas e eu sempre ali chorando por ele. Conversando com a mãe dele e ela sempre me aconselhando para mudar. Para mudar que ele mudava. Mas isso nunca aconteceu. Eu comecei a ofendê-lo. Não justifica, mas foi a única forma de eu me sentir por cima, às vezes, da situação. Mas eu sempre me arrependi e pedia desculpas. Ele me esnobava e depois me tratava bem. Fiquei 1 ano e meio nesse inferno. Deus me livre. Só posso, infelizmente, chamar assim. Hoje não consigo me lembrar de coisas boas, mas confesso que ainda o amo. Depois que terminamos de vez, ainda fiquei umas 2 vezes com ele só por ficar. A última vez foi há umas semanas atrás. Ele já me trata como as putas dele. Não queria mais sair comigo na rua e me levava para casa dele para ninguém ficar sabendo que tínhamos ficado. Assim como ele faz com as meninas. Até hoje não vi ele com nenhuma mulher na rua. Ele sempre está com um amigo ou sozinho. Ele já me viu com um rapaz e disse para a mãe dele que a cidade toda diz que ele é corno. Como se nós
Como se nós já tínhamos terminado? Então quer dizer que ele podia sair com todas quando terminávamos e era normal. Mas quando eu resolvi, depois de um tempo, sair com um rapaz e ele por coincidência me viu na rua com ele, achou ruim? Sim, claro, não é? Ele está acostumado com isso, você permitiu que ele pensasse, que ele tivesse esse tipo de teoria. Ficamos um mês sem conversar, ele me bloqueou em tudo, perto do meu aniversário. Agora ele me desbloqueou e eu puxei assunto. Me tratou super mal de início, dizendo que não queria papo. Aceitei, fiquei na minha, logo ele veio todo manso perguntar o que eu queria e aí me chamou para ir na casa dele. O que foi grande erro meu aceitar. Fui, ficamos novamente, Então, aí é que tá. Aquilo você viveu um inferno e ainda assim você quer voltar com o capeta. Não é? Olha como nós somos. Ai, foi um inferno na minha vida. E aí a gente ainda quer voltar e abraçar o capeta. Então, pera lá. A gente tem que decidir o que a gente quer. Ai, aquilo foi um inferno na minha vida, pelo amor de Deus. É assim que eu defino, um inferno. E eu quero voltar e abraçar o capeta? Ah, então pera lá. É decisão, gente. Nós temos que tomar decisões na nossa vida e decidirmos o que queremos para nós. E nos afastarmos de determinadas situações que a gente sabe que não nos faz bem. Até que um belo dia eu buzinei na porta da casa dele para ele abrir o portão da garagem. Foi motivo para começar a me tratar mal de novo, me chamar de barraqueira por causa de uma buzinada. Ai, meu Deus do céu. Deixei ele quieto, fui embora para casa no outro dia, tentei conversar, ele não quis, me tratou mal, disse que eu estava errada, como sempre estou errada, ele sempre está certo na concepção dele. Alguns dias atrás bloqueei ele no WhatsApp e ele o meu Face, resolvi que não dá mais tentar agradar alguém que não enxerga os erros e que acha que o lado certo da história é somente o dele. Ainda estou muito magoada, me pego chorando às vezes, mas não por lembrar coisas boas, lembrar coisas ruins que ele me disse. Então ao invés de você chorar quando você se lembra das coisas ruins, use isso como uma catapulta para você se lançar à frente. Opa, ainda bem, estou me libertando daquela situação que me fazia chorar. Por isso eu não vou chorar mais, porque agora eu estou em processo de libertação. Estou tentando me libertar hoje. Estou tentando me libertar. Hoje já me acho bonita novamente. Já saio com outro rapaz, mas morro de medo de um relacionamento mais sério. Sei que preciso acabar com essa história, pôr um ponto final, pegar minhas coisas que estão com ele e entregar um livro dele que está comigo. Dê para alguém fazer isso. Não precisa você. Não precisa você fazer isso. Esse sim será o ponto final. Mas minha ex-sogra me aconselhou de não entregar agora. Esperar ele se acalmar e ele vir me procurar para entregar minhas coisas. Para com isso, hein? Gente, quando a gente quer pôr ponto final, tem que ter decisões de pôr ponto final mesmo. Não quero, não vou entregar. Dá para ela, dá para sua ex-sogra aí, ué. Vocês não ficam conversando mesmo? Dá para ela. Ó, você entrega para ele, por favor? Pede para ele entregar o que ele tem que entregar para a senhora e eu pego com a senhora. Agora a gente não se decide. A gente fica sabendo, a gente fica lá, racionalmente, eu sei o que eu quero, é uma situação que eu não quero mais pra mim, é isso, não sei o quê, eu fico lembrando das coisas ruins, mas a gente não se decide pela libertação. A gente continua ali. Não sei se é o certo, mas quero estar muito bem quando eu ver ele de novo. Talvez esperar seja a solução. Já me reergui muito, mas ainda sinto alguma coisinha lá no fundo por ele. Não, você não tem que querer estar bem para que ele te veja bem. Porque, como eu quero mostrar para ele que eu estou bem. Você tem que querer estar bem por você. E não para querer mostrar para ele que você está bem. Você tem que fazer isso por você. Porque você tem valor. Sei que não preciso provar nada para ele. Não é o que está parecendo. Mas quero mostrar que eu estou bem sem ele. Olha lá. Você tem que provar isso para você. Eu estou bem comigo mesmo porque eu consegui me libertar de uma situação que me fazia mal. Ponto. Eu não preciso mostrar para ele que eu estou bem sem ele.
Eu tenho que mostrar pra mim que eu tô bem. Mesmo com algumas recaídas, às vezes hoje me sinto melhor. Sei que não preciso disso e que consigo coisa bem melhor. Talvez eu tenha ficado esse tempo todo com ele por medo de ficar sozinha, burrice é minha. Sim, claro, né? É a tal história, eu já falei isso em outros vídeos, em reflexões livres. A pessoa tem que ser a nossa opção e não a minha necessidade. Eu ficar porque estou motivado pela necessidade de estar com alguém. Não. E se ficar solteira, curta a solteirice, ótimo, tô bem comigo mesmo. Porque aí quando eu estiver bem comigo mesmo, eu vou colocar alguém na minha vida por opção e não por necessidade. Não porque eu não quero ficar sozinho. Senão aí eu acabo aceitando, me anulo. Hoje sei que esgotei todas as possibilidades de dar certo com ele. Eu fiz de tudo, mas não o agradei. Acho que foi por eu ter feito demais e ele, com a certeza de que eu amava, nunca ia me perder, então ele pisou em mim. Ele hoje me diz que não quer mais namorar, que agora quer só trabalhar, ganhar dinheiro, que mesmo me amando, sabe que o amor não é tudo. Nessa parte concordo. Só saio magoada dessa história porque fui completamente idiota em fazer tudo e ele nunca fez nada. Você permitiu. Fico me perguntando, será que ele realmente me amou? Minha querida, né? Impossível dar essa resposta. Eu acredito que o amor pode ter acontecido, porém, você também permitiu que, em meio aos devaneios de como ele enxergava o que era um amor, a gente permite. A gente tem que auxiliar as pessoas que começam a ter devaneios, principalmente começam a ter um posicionamento totalmente de superioridade, querendo nos rebaixar. Por que este comportamento? Agora, a gente assina embaixo. Agradeço pelos seus vídeos, estão me ajudando a melhorar a cada dia mais. Muito obrigado. Detalhe, foi minha ex-sogra que me indicou os vídeos. Abraço. Um abraço para a senhora. Hoje, ela mesma me diz que um filho que trata mal a mãe não vai mudar e tratar bem a namorada. Infelizmente, ele é assim. Tá. Né? Aí já é um outro assunto, o vídeo já ficou extremamente longo. Enfim, minha querida, muito obrigado pela sua participação, viu? Você que gostaria de saber como funciona a gravação privada, clique aqui para que você assista ao vídeo explicativo da gravação privada. A você, minha querida, muito obrigado pela confiança, pelo seu e-mail, né, pela sua participação. Muito obrigado à sua ex-sogra por acompanhar o canal Ponto de Vista. A todos vocês, muito obrigado. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Participe de todas as sessões aqui no YouTube do canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.